Bom dia a todos. A aula de hoje será sobre a histologia do sistema digestório e eu sou a professora Glória Maria. O sistema digestório ou digestivo, ele é responsável por desempenhar inúmeras funções. E as principais delas é a obtenção de moléculas através da alimentação, da nutrição, moléculas necessárias para a energia, dar energia ao nosso corpo, né? E também manutenção de diferentes funções orgânicas que o nosso organismo precisa. Além disso, é responsável pela quebra de moléculas maiores e menores, como as proteínas, né, que são macromoléculas, e eu quebro em moléculas menores, ou seja, monossacarídeos, disacarídeos, através da absorção. Eu também consigo a absorção de água, vitaminas, minerais, e o sistema digestório ele também serve como barreira protetora. Ele vai ter células imunológicas, né, agregados linfóides, que vai permitir que não se instale uma infecção do ambiente externo, vindo da alimentação, para o nosso organismo. Ele possui generalidades, né, de que consiste esse trato digestivo. Ele consiste pela cavidade oral, pela faringe, pelo esôfago, estômago, intestino delgado, o intestino grosso, né, na sua maioria, que ele também vai englobar o seco, o apêndice, o reto, o canal anal e as glândulas associadas. Na cavidade oral, a gente tem as glândulas salivares e no abdômen a gente vai ter o fígado, o pâncreas, que também são glândulas associadas que vão ajudar nesse processo digestório. Vou ver aqui como eu ajudo aqui. Não, pronto. O trato digestivo, ele vai ter uma estrutura, que essa estrutura, ela segue todo o trato, né? Todo o tubo alimentar. Desde a boca até o ânus, que são constituídas por camadas concêntricas, né? Nós temos a mucosa, submucosa, muscular e a serosa. Aqui na camada mucosa, nós vamos ter o epitélio mais internamente, a lâmina própria e a muscular da mucosa, seguindo todo o trato digestivo. Então, a camada mucosa, ela tem três partes, né? O epitélio mais interiormente, a lâmina própria, constituída de tecido conjuntivo, e a muscular da mucosa. A camada submucosa, abaixo dela, nós vamos ter os plexos, tanto vasculares, né, sanguíneo, linfático, responsáveis por levar a irrigação ali naquele órgão, né, a irrigação sanguínea, e também por drenar, né, tanto corpos estranhos, quanto exudato, né, assim, líquido extracelular, através do sistema linfático, e o plexo nervoso da submucosa, ele é chamado de plexo nervoso de Meissner. E esse plexo nervoso, ele é responsável para levar informações aferentes, né, de volta para o sistema nervoso central, que o indivíduo ele está se alimentando, e também fibras eferentes, são aquelas fibras nervosas do sistema nervoso central para o trato digestório, para os impulsos de peristaltismo, para permitir também que o indivíduo secrete muco, por exemplo, no esôfago, para auxiliar a deglutição.
A camada muscular, na camada muscular, nós temos duas camadas, né? Uma interna, que ela é circular, e uma longitudinal externa, né? Como o nome já disse, ela é longitudinal. E nós temos um plexo nervoso na camada muscular, que ele é chamado de Auerbach, que também serve para esse peristaltismo necessário. E nós temos a camada serosa ou adventícia, que ela é composta de tecido conjuntivo e se associa aos órgãos, aos tecidos adjacentes, né? Ela se entremeia. Aqui nós temos um esquema. A gente tem a camada do epitélio, né? Da camada mucosa, que ela está em íntimo contato com o bolo alimentar. E é necessário ela estar em íntimo contato porque são realmente essas células epiteliais que vão permitir a absorção, né, o começo da absorção dos alimentos. Nós temos a lâmina própria abaixo dela, de tecido conjuntivo. Geralmente é um tecido conjuntivo frouxo, né? E esse tecido conjuntivo frouxo, ele é interessante porque a gente vai ter vasos sanguíneos nele. Esses vasos sanguíneos são importantes para nutrir nessas células epiteliais, levar circulação a essas células epiteliais. E também a substância fundamental que permite o maior movimento das células inflamatórias, o maior movimento dos nutrientes. E nós temos ainda na camada mucosa uma camada muscular fina, né, de tecido muscular liso. E é importante porque quando ele se contrai, ele faz com que o epitélio fique em mais íntimo contato com o alimento para permitir ainda mais essa absorção dos nutrientes. Na submucosa, que é abaixo da camada mucosa, também é um tecido conjuntivo, ele pode ser frouxo ou denso, dependendo do órgão. E ele vai possuir também vasos sanguíneos, vasos linfáticos, e aí que a gente começa a observar os plexos nervosos, né? Que vão emitir informações ao cérebro, o sistema nervoso central. A muscular, né? A camada muscular, nós temos duas camadas, uma interna, que ela é circular, que a gente vai ter também, ó, plexos nervosos, né? E a camada, outra camada muscular, tudo músculo, nós temos uma camada externa que ela é longitudinal. A interna ela é circular e a externa ela é longitudinal. E entre elas nós temos um plexo nervoso, que é o plexo de Auerbach, ou plexo mioentérico, porque está entre duas camadas musculares. E a camada serosa, né? A camada serosa, essa última camada de tecido conjuntivo, ela vai se micelar com as outras estruturas adjacentes, como a gente vê. E aqui nós temos o lúmen do trato digestivo, que é onde vai passar o alimento. Sim, quanto à primeira estrutura do tubo digestório, nós temos a cavidade oral. A cavidade oral ela é composta por várias estruturas que vão permitir a degradação daquele alimento, né, a mastigação. Nós temos também, e também vai permitir na língua, no dorso da língua, a sensação dos sabores e a distensão dos alimentos, né? Nós temos aqui no dorso da língua, nesse corte, várias papilas, né? Nós temos as papilas filiformes, que elas são mais fininhas, e elas, na ponta da língua, são responsáveis pelo sentir o sabor doce. Nós temos as papilas fungiformes, ela recebe esse nome porque ela tem um formato semelhante a um fungo e ela pode ter alguns botões gustativos, né? Algumas podem possuir botões gustativos. Nós temos as papilas circunvaladas,
mais posteriormente a língua, e as papilas circunvalares, ela vai ter a maior quantidade de botões gustativos, que são nessas estruturas que a gente vai conseguir perceber a maioria dos sabores e enviar essas informações ao sistema nervoso central. E como aqui a gente já tinha falado anteriormente, a gente tem a mucosa, né? Na mucosa nós temos o epitélio, a lâmina própria e depois a submucosa. Sim, nós temos ainda os dentes, né? Os dentes são responsáveis pela mastigação e a gente tem que os dentes anteriores, compostos de incisivos e caninos, são responsáveis por cortar os alimentos. Já os dentes posteriores, né, os premolares e molares, ele é responsável pela trituração. Aqui a gente tem nesse corte histológico corado hematoxilina e eosina, a presença dos botões gustativos, né, na camada aqui no epitélio, próximo às papilas. E como é a estrutura desse botão gustativo, estrutura morfológica? Ele é composto, né, por células, geralmente um conjunto de 7 células, e na porção apical dessas células ele vai apresentar microvilosidades. E aqui a gente tem um poro que vai entrar o alimento aqui, através das microvilosidades, e aqui as células gustativas, né, 7 células gustativas. Ele também é composto por uma rede de fibras nervosas aferentes, que vão captar o sabor e emitir para o sistema nervoso central. Estruturas interessantes são as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas vão produzir principalmente a saliva, que vai melhorar a mastigação, né, a deglutição também. E essa saliva, ela, a partir daí, começa a degradação de moléculas maiores em menores dos alimentos, através das enzimas salivares, né? Nós temos 3 conjuntos de glândulas salivares maiores, como a parótida. A parótida, que ela é basicamente serosa, uma glândula serosa, que ela emite a saliva mais fluida. Essa saliva mais fluida já é para umedecer os alimentos, né? Nós temos também as glândulas submandibulares, as 2 glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais, que elas são mistas, né? Tem ácidos serosos e mucosos, que vão liberar um conteúdo tanto fluido quanto mucoso, né? Esse muco serve justamente para agregar o alimento. E elas são capazes de produzir as enzimas, como eu disse, a amilase ou ptialina. A amilase, ela começa a degradar os carboidratos, né? A degradação de carboidratos. A lisozima, que ela vai ter uma função também antibiótica. Antibiótica porque ela é capaz de degradar a parede bacteriana, lactoferrina, gustina, imunoglobulinas, né? Principalmente IgA secretória, que ela é responsável por essa defesa contra agentes estranhos, micro-organismos, e a lipase lingual, é liberada principalmente na língua. Só que ela é uma lipase inativa, ela vai ser ativada quando chegar lá no estômago, quando estiver no estômago. A faringe, ela é uma estrutura basicamente muscular, né? Ela vai ter fibras musculares concêntricas, e longitudinais, que ela funciona para passagem desse bolo alimentar, aqui na versão dorsal e na versão ventral. Ela é dividida em 3
partes, a nasofaringe, que é em contato com as fossas nasais, aqui com o aparelho respiratório, a orofaringe e a laringofaringe. A nasofaringe, por ela estar em íntimo contato com o aparelho respiratório, né, as vias respiratórias superiores, ela terá um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. A orofaringe, ela tem as características semelhantes à cavidade oral, que é um epitélio pavimentoso estratificado não ceratinizado. Lembrando que a cavidade oral, ela pode ter os 3 tipos de epitélio, né? O pavimentoso estratificado não ceratinizado, em regiões que a gente não tem um atrito tão grande com a mastigação. Por exemplo, a mucosa jugal das bochechas, ela basicamente ela tem regiões que ela não tem a ceratinização. Nós temos o epitélio pavimentoso estratificado ceratinizado, como o dorso da língua. E também nós temos o epitélio estratificado ortoceratinizado, paraceratinizado ou ortoceratinizado. A laringofaringe, como ela é uma região que ela está em transição entre o epitélio respiratório e a cavidade e a orofaringe, né? Nós temos os 2 tipos de epitélio, tanto proveniente de um epitélio respiratório, como o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, como também um epitélio pavimentoso estratificado não ceratinizado, não queratinizado, desculpa. O esôfago, ele é um tubo muscular e a função é transportar o alimento da boca para o estômago. Sua função é essa, transporte. Ele é localizado posteriormente à traqueia, né? E a gente observa que essa parte posterior da traqueia ela é composta de músculo. E é importante porque durante a deglutição, o esôfago ele expande e esse músculo da traqueia é necessário para afastar. Ela também é composta pelas camadas, né, a mucosa, submucosa e muscular, e a camada serosa ou adventícia. Aqui a gente observa que o epitélio do esôfago, ele é pavimentoso, estratificado, não ceratinizado, ó, a gente vê. A lâmina própria do tecido conjuntivo frouxo, e aqui nós temos a muscular da mucosa, que ela, quando na contração desse músculo, faz com que o epitélio do esôfago fique mais em íntimo contato com o alimento. E também para melhorar o transporte do alimento, né? A passagem da deglutição. Sim, aqui, mais uma vez, a gente tem a camada mucosa, composta por epitélio, lâmina própria e a muscular da mucosa, né? Nós temos a submucosa. No esôfago, a gente tem um conjunto de glândulas mucosas, que são chamadas glândulas esofágicas na submucosa, e essas glândulas elas vão liberar muco para o lúmen do esôfago, e esse muco ele vai revestir esse alimento e vai melhorar ainda mais a passagem por esse tubo. E aqui nós temos a presença das camadas muscular da mucosa, são 2, né? A circular interna e a longitudinal externa. É importante frisar que no esôfago a gente divide em 3 porções. O terço superior do esôfago, o terço médio e o terço inferior, que é ali quando ele já vai desembocando no estômago. O terço superior, essa camada muscular, ela é de tecido estriado esquelético. No terço médio, você já vai ter uma transição para um tecido muscular esquelético para um tecido muscular liso. E na última camada, no terço inferior, a gente só tem músculo liso. Aqui, como a gente observa, né, nós temos 3 terços do esôfago, terço superior, terço médio e terço inferior. Que a gente já vai tendo uma transição de um tecido muscular estriado para um tecido muscular liso.
Quando ele chega nessa última parte, no terço inferior, nos terços superiores, não tinha glândulas aqui na lâmina própria. Já no terço inferior, a gente começa também a ter glândulas aqui, glândulas mucosas na lâmina própria, que são chamadas de glândulas mucosas da cárdia, que vai ter essa mesma função também de liberar muco. E além disso, essas glândulas mucosas da cárdia, ela tem uma função ainda mais especial, porque esse muco, ele vai ter bicarbonato e justamente é para você neutralizar aquele ácido que vem do estômago, entende? Aqui nós temos esse corte histológico corado em hematoxilina e eosina. Nós temos o epitélio, né, pavimentoso, estratificado, não ceratinizado. A lâmina própria de tecido conjuntivo. A muscular da mucosa, né, de tecido liso. E aqui na submucosa, nós temos as glândulas esofágicas, que são glândulas mucosas. Por esse corte, quando a gente observa que por esse corte, qual seria o terço do esôfago? Olhando aqui. Seria um terço superior. Superior ou médio, porque a gente não observa glândulas mucosas na lâmina própria. Então, se a gente tivesse uma lâmina de esôfago para distinguir, para dizer qual é o terço desse esôfago, a gente teria tranquilamente que é um terço superior. Aqui também nós observamos a muscular da mucosa. A muscular da mucosa não, desculpa, a camada muscular. E a gente observa as fibras estriadas esqueléticas, né? Fibras estriadas esqueléticas nesse corte transversal. E aqui a outra camada de fibra muscular esquelética no corte longitudinal aqui. E entre elas nós temos esse plexo nervoso. Entre dois músculos é o plexo nervoso mioentérico ou de Auerbach. Então, por esse corte do esôfago, a gente já sabe que é o terço superior do esôfago, porque a gente tem a muscular a camada muscular composta de tecido muscular estriado esquelético. Sim. No terço inferior do esôfago, a gente também tem outra particularidade, né? Que todos esses terços superiores, a camada serosa, ela é uma adventícia. Ela é um tecido conjuntivo frouxo, que ela se mescla com as estruturas adjacentes. Já na porção inferior, né, que está na cavidade abdominal, ela é recoberta por uma membrana, né, serosa, só que vai ser a camada serosa, vai ser o próprio peritônio visceral, que é o mesentério. Aqui nós temos uma correlação clínica interessante, falando de refluxo gastroesofágico. Muita gente já ouviu falar, né? Mas por que ele ocorre? No estômago, na região da cárdia, a gente teria um esfíncter. E esse esfíncter, ele é muito importante e ele necessita se fechar à medida que esse alimento chega no estômago. Por quê? Porque aqui no estômago a gente sabe que vai ter a produção de ácido clorídrico, né, do suco gástrico. E esse esfíncter fechado é importante para impedir o retorno do suco gástrico para o esôfago. E essa região desse esfíncter é uma camada muscular e coincide com o diafragma. Quando esse esfíncter ele não é totalmente ocluído, permite a passagem, o retorno desse ácido para o esôfago. Por isso que é chamado de refluxo gastroesofágico. E a passagem de ácido constantemente, o retorno para o esôfago, vai acabar trazendo consequências para o epitélio.
o epitélio da mucosa, que são as chamadas esofagites. O que ocorre? O ácido, em constante contato com a mucosa, vai ocorrer o que? A retirada desse epitélio. Vai ocorrer uma erosão. A erosão nada mais é do que a perda superficial desse epitélio, como aqui a gente observa, como o médico observa durante o exame da endoscopia, né? A gente observa aqui mais avermelhado. Por que está mais avermelhado? Porque está exposto, o tecido conjuntivo está exposto porque o epitélio foi perdido. Então, quando o paciente ele tem refluxo constantemente, essas esofagites, esofagites erosivas, e ela se amplia, né, uma grande extensão do esôfago, nós temos o chamado esôfago de Barré, ou esofagite de Barré. E o que é a esofagite de Barré? Eu tinha falado a vocês que o epitélio do esôfago, o epitélio assim, normal, é um epitélio pavimentoso, estratificado, não ceratinizado. Porém, com esse retorno do ácido do estômago, esse epitélio ele vai sofrendo uma adaptação para esse ambiente ácido. Ele vai tentando ficar parecido com o epitélio do estômago, que essa adaptação é chamada de metaplasia, que é quando o epitélio ele assume características de um outro epitélio, entendeu? Uma adaptação para esse ambiente ácido que está constantemente sendo jogado lá. Então, ele passa, né, de um epitélio pavimentoso estratificado não ceratinizado para um epitélio colunar simples, né? Como a gente observa, um epitélio colunar simples, semelhante ao epitélio do estômago. Só que nesse processo de metaplasia também ocorrem mutações, né? E nessas mutações pode levar a uma carcinogênese, que é o carcinoma invasivo do esôfago. O estômago, dando prosseguimento, né, ao tubo digestório, o estômago, nós vamos ter a continuação da digestão. A gente sabe que o começo da digestão começa na boca, na cavidade oral. O esôfago ele serve de transporte e o estômago ele continua essa digestão. Ele começa a realizar a absorção, né, pela secreção de enzimas e hormônios. Essa digestão química, ela se deve a quê? Se deve ao acréscimo de ácido clorídrico ao alimento ingerido. Quando eu tenho o alimento ingerido com a junção desse ácido clorídrico, eu tenho um chamado quimo. Eu também permito a digestão de carboidratos, né? Já foi iniciado na boca com a amilase salivar. Eu vou degradar ainda mais os polissacarídeos em disacarídeos. Eu tenho essa continuação da digestão de carboidratos. Eu tenho a digestão parcial das proteínas, que eu vou ter a ação da pepsina. Eu vou ter também a digestão parcial dos triglicerídeos, através das lipases gástricas e a ativação da lipase lingual, lá presente na língua. Sim, quanto à anatomia do estômago, ele é dividido em região de fundo, corpo e pilórica. Nós temos aqui a região da cárdia, né, da desembocadura do esôfago, que eu vou ter também uma incisura cardíaca, uma incisura angular, a região do piloro. O piloro é um nome que remete a portão, porteiro, para passagem para o intestino delgado. Nós temos camadas musculares, né, também no estômago, aquela camada muscular. E só aqui no estômago a gente vai ter 3 camadas musculares. A camada mais interna é uma camada oblíqua, a camada média é uma camada muscular e a camada mais externa é uma camada longitudinal. E é importante essas 3 camadas no estômago porque vai permitir ainda mais
a maceração do alimento. Quando as divisões histológicas são semelhantes a todo o tubo digestório, nós temos, seguindo a ordem da anatomia, nós temos a cárdia, o fundo e o piloro. Como aqui a gente observa. Cárdia, fundo e piloro. Por que eu não falei do corpo? Porque o fundo e o corpo, eles têm a estrutura histológica semelhante. O tipo de epitélio é um epitélio colunar simples, em todo o estômago. A lâmina própria. Na lâmina própria, a gente vai ter a presença de fossetas gástricas, que eu vou falar, e a presença das glândulas gástricas. Pronto. Na região da cárdia, a gente vai ter um epitélio de superfície, né? Esse epitélio de superfície, nós temos as fossetas. As fossetas são essas entradas, ó. São essas entradas. São essas entradas. Essas fossetas, elas formam como se fosse um tubo que vai permitir a passagem de hormônios, a passagem também de muco para o lúmen do estômago, entendeu? E o epitélio de superfície também é o epitélio das fossetas. E aqui embaixo, na lâmina própria, a gente tem as glândulas gástricas, ou seja, as glândulas gástricas vão produzir hormônios, vão produzir o ácido clorídrico, vão produzir muco e vão jogar aqui na fosseta para a superfície, entendeu? Aqui nós temos, a gente tem essa transição, né, essa junção da fosseta com a glândula. E aqui, depois que há esse pinçamento, nós temos as glândulas esofágicas já em cortes transversais. E aqui também a mesma coisa, ó, muscular da mucosa. Sim. Como é o epitélio da camada mucosa, né? Esse epitélio de superfície. O epitélio que reveste as fossetas, elas secretam muco alcalino, que é composto por água, 95%, glicoproteínas e lipídios. E esse epitélio, né, essas células, elas secretam muco com a presença de um alcaloide, de um bicarbonato, que é justamente para neutralizar o ácido, para proteger essas células da superfície do ácido do estômago. Vão secretar o muco estomacal, né? Como eu disse, protetor das células contra a acidez. Na região da cárdia, que foi a região que eu expliquei, na mucosa nós temos as glândulas da cárdia, né? Que é aquelas glândulas semelhantes que eu falei no esôfago, presentes na lâmina própria. A gente também vai ter na mucosa a presença de algumas glândulas mucosas na lâmina própria, para a secreção de muco protetor. Na região da cárdia também, tudo é uma transição. Se o esôfago na parte inferior, ali próximo à cárdia, vai ter a mesma estrutura da região da cárdia do esôfago, assim. Além disso, secreta muco e lisozima. E essa lisozima, como eu disse, ela é uma função antibiótica. Também tem lisozima na cavidade oral, que é para a lise das paredes bacterianas. E agora na região de fundo e corpo, né, como eu tinha falado, tem a mesma estrutura histológica. Qual a diferença? Aqui as fossetas, elas serão mais largas e um pouco maiores do que as fossetas da região da cárdia. Aqui a diferença, elas são mais largas e um pouquinho maior. Aqui a diferença aqui são as fossetas são menores e um pouquinho mais estreitas na cárdia. Já no fundo e no corpo, que é a maior porção do estômago, são mais largas justamente para facilitar a secreção dessas glândulas gástricas que estão localizadas aqui, ó, na lâmina própria. As glândulas gástricas, elas são bem maiores e mais numerosas nessa região. Acredita-se que aqui numa fosseta a gente tenha um conjunto de 7
glândulas esofágicas, 7 glândulas esofágicas. Forma como se fosse um... Imagine, 7 glândulas assim. Elas são glândulas tubulares, 7 glândulas tubulares desembocando numa mesma fosseta. E ela é dividida, né, em 3 terços, essas glândulas gástricas. Nós temos um terço mais próximo aqui, ó, mais próximo da fosseta, que é o istmo. O intermediário, que é o colo. E o terço basal, que é chamado de base. E aqui a gente também tem a muscular da mucosa, né? Isso tudo é camada mucosa. Só que as glândulas gástricas estão presentes na lâmina própria. A muscular da mucosa e a submucosa, também, semelhante. Sim, eu disse que são glândulas tubulares, né, que tem esse formato tubular, possuem as 3 regiões distintas. E como são essas células? Vamos lá. A fosseta, ela tem basicamente células mucosas, semelhante às células mucosas da superfície. E essas células mucosas, a gente pode ter, porventura, algumas células em diferenciação. E essas células em diferenciação são importantes porque elas vão repor as células mucosas da fosseta, da própria fosseta, como as células mucosas da superfície. E essas células, elas liberam principalmente muco. Muco protetor. Pode ter algum conteúdo de bicarbonato? Pode. Para proteger essas células da acidez do estômago. A região de istmo, a gente já começa a observar o quê? Células tronco. Essas células tronco são células indiferenciadas, responsáveis pela reposição também de qualquer tipo de célula aqui do istmo. E a gente já começa a observar essas células parietais. As células parietais são as células que vão produzir o ácido clorídrico. A região e ela também vai ter as células mucosas, ó, essas mucosas em diferenciação. No colo. O colo, a gente começa a ter a maior quantidade de células parietais, ou seja, no colo que eu vou produzir mais ácido clorídrico. E a gente vai ter outro tipo de célula mucosa, que são chamadas de células mucosas do colo. Elas são diferentes das células mucosas do istmo e da fosseta. Porque essas células mucosas, elas vão ter, basicamente, a lisozima. Ela vai ter uma função não só de produzir muco, mas também de proteger contra agentes bacterianos, entendeu? Ela tem também muita lisozima. E a gente também começa a ter a célula interoendócrina. Na base, a gente tem a maioria dessas células imogênicas, células parietais e as células G, que são células interoendócrinas. Que a gente observa nesse corte histológico a presença da fosseta, a presença das glândulas gástricas, divididas em istmo, colo e base. Eita, desculpa. E qual é o papel dessas células? Como eu disse, as células mucosas do istmo, elas liberam principalmente muco. As mucosas do colo, ela tem uma função antibiótica, pela produção da lisozima. As células parietais, também chamadas de oxínticas, elas, quando estimuladas, elas vão liberar íons H+, e o cloro. As células zimogênicas, chamadas de células principais, elas vão liberar o pepsinogênio. Só que esse pepsinogênio, eles ainda não são responsáveis por degradar as proteínas. Eles vão se converter, né, na pepsina em contato com o ácido do meio.
E também eu vou liberar as lipases gástricas, né? Não somente as lipases linguais, mas a lipase gástrica também é liberada pelas células imogênicas. Sendo que a lipase lingual ela é só ativada com o ácido estomacal. As células enteroendócrinas, que eu vou liberar muitos hormônios, né? A maior parte dos hormônios, como a gente vai ver mais à frente. E as células tronco, elas são responsáveis por repor células mucosas, parietais, imogênicas e as enteroendócrinas. Aqui nós temos as células enteroendócrinas e o que elas liberam, né? As células enteroendócrinas vão liberar principalmente hormônios. E como eu tinha falado aqui, ó, as células enteroendócrinas estão presentes no colo e na base. Ó, elas recebem letras, essas células. Nós temos a célula G. Essa célula G está mais ali na base das glândulas gástricas. Elas vão liberar a gastrina. É um hormônio que, quando ele é liberado ali no próprio estômago, ele estimula ainda mais as células parietais, ou as células oxíticas, a liberar o HCl. Entendeu? A gastrina liberada constantemente sinaliza para liberar mais ácido. A célula D, chamada de somastatina, eu vou inibir outras células enteroendócrinas. As células EC, elas vão liberar serotonina e substância P para aumentar a motilidade intestinal. É porque é o seguinte, a serotonina, ela é liberada no estômago, mas os receptores da serotonina estão presentes no intestino, entendeu? No intestino delgado, principalmente. A serotonina é um hormônio que é liberado pelo estômago, mas os seus receptores, ela vai atuar no intestino. As células D, elas são polipeptídeo intestinal vasoativo para aumentar a eliminação de água, íons, aumentar também a motilidade intestinal. E as células X, liberadas, né, por essas, tudo são células enteroendócrinas, né? Essa enteroendócrina X está presente no estômago, no intestino delgado. Por isso que elas são chamadas de enteroendócrinas, porque elas são localizadas no estômago, mas também elas são encontradas no intestino. A grelina, né, que é um hormônio de crescimento, está envolvida no controle alimentar. Sim. Aqui nós temos essas células parietais, ou seja, as células que liberam o HCl, né? Aqui a gente observa a estrutura, ela é cheia de um sistema túbulo-vesicular, cheia desses túbulos, e ela tem esse canalículo intracelular, né? Ela tem esse canalículo. E esses túbulos, eles se organizam. Aqui ela está inativa, né? Ela está em repouso. Mas quando ela está em atividade, esses túbulos, eles se juntam e formam esses microvílulos. Esses microvílulos para a liberação do HCl no meio, né? Aí aqui se junta para a liberação do HCl. E olha a quantidade de mitocôndrias, né? É uma atividade, ela precisa de uma atividade metabólica muito grande, né? E também, ó, retículo endoplasmático rugoso para as proteínas. Síntese proteica. Pronto, e como é liberado esse HCl? Então, a gente tem a assimilação do gás carbônico, né, do CO2, e a água, e temos a conversão do CO2 da água através da alimentação para íons, né, H+, e o bicarbonato, através de uma enzima chamada anidrase carbônica. Através de um transporte ativo, né, ou seja, eu tenho a entrada de potássio dentro da célula e a saída de íons H+, para o lúmen. E eu tenho essa troca do íon, entro o íon potássio e eu saio
os íons H+, para o lúpulo do estômago. Aqui nós temos também a troca, né? Nós temos também a troca, como eu entro o K+, eu também permito a saída, né, eu tenho a saída do bicarbonato e a entrada dos ânions Cl-, né, do cloro. E quando tenho essa saída do cloro, no meio, a união dos íons H+, com o Cl- formando o ácido clorídrico. E o omeprazol? Uma curiosidade, né, uma aplicação clínica para isso, é que o omeprazol, ele é um remédio inibidor da bomba de prótons. Quando eu tomo omeprazol, eu vou impedir aqui, ó, ele é conhecido como bloqueador da H+, potássio ATPase. Eu vou bloquear aqui essa entrada, ó. Eu bloqueio a entrada de íons K+, e a saída de H+, entendeu? O omeprazol, ele é um bloqueador de bomba de prótons, mas ele não é um protetor gástrico. Ele não vai liberar muco, entendeu? Ele só é um bloqueador dessa bomba nas células parietais ou células oxínticas. Sim, aqui nós temos cortes histológicos evidenciando essas células, né? Nós temos aqui as células mucosas da fosseta gástrica, olha que elas têm um citoplasma mais eosinofílico, elas vão liberar muco, né, principalmente. Nós temos aqui as células mucosas do colo. Você observa que o citoplasma ele é mais claro, porque ele vai ter, além de muco, a presença da lisozima, uma função antibiótica. Aqui nós temos as células parietais, né, que vão liberar aqueles HCl. Nós temos em vários formatos, né, um núcleo bem arredondado, aqui um núcleo mais triangular, vários formatos, ou seja, por que eu tenho vários formatos? Porque a célula pode estar ora em repouso ou ora ativada, por isso. E aqui as células imogênicas, né? Aqui as células imogênicas. Sim, aqui a gente tem a célula... A célula enteroendócrina, isso. Aqui nós temos as células enteroendócrinas. Essas células enteroendócrinas vão liberar aqueles hormônios que eu havia falado. Tem um núcleo aqui centralizado e muita presença de grânulos secretórios, ó. Grânulos secretórios. E ela no lumen, ela tem também as microvilosidades, ó. E esses grânulos secretórios, eles vão ser liberados a partir pelo lumen. E a gente tem uma lâmina basal, né? E para esses lumens, né, quando secretam conteúdo desses grânulos, hormônios, aqui nós temos capilares próximos para seguir a circulação mesmo. Sim, uma correlação clínica dessas células enteroendócrinas. Eu tinha falado que as células enteroendócrinas, principalmente aquela célula EC, ó, essa célula EC, que libera a serotonina no estômago, e vai ter receptores de serotonina no intestino. Então, quando o paciente ele faz quimioterapia nas situações de câncer, a quimioterapia vai estimular essas células enteroendócrinas EC a liberar muita serotonina. E a grande quantidade de serotonina no intestino vai dar aquela sensação de vômito, de náusea. Por isso que o paciente que recebe quimioterapia tem tanta náusea e vômitos, devido ao aumento de serotonina produzido pelas células enteroendócrinas e atuando ali no intestino, né? Nos receptores intestinais. Para isso, nós temos medicamentos no mercado, por exemplo, a ondansetrona, que elas vão bloquear esses receptores de serotonina no intestino. E qual a consequência disso? O paciente vai ter a melhora da náusea,
né? Vai ter. Porém, vai ter constipação, entendeu? Por isso que é aquilo, eu melhoro a náusea, mas eu vou ter constipação no paciente que faz quimioterapia. E a região histológica, né, do estômago seria a porção pilórica. Na porção pilórica, a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, as fossetas. As fossetas da região pilórica, elas são mais profundas, olha, são maiores em tamanho, porém elas são mais estreitas. E eu tenho o menor tamanho das glândulas, né? As glândulas gástricas, elas têm um tamanho menor aqui na lâmina própria. E eu também começo a perceber a presença de nódulos linfóides, né? Porque eu tô ali me aproximando já do intestino. Muscular da mucosa e a submucosa. Então, na porção pilórica, eu possuo fossetas gástricas profundas. Eu tenho também as glândulas pilóricas tubulosas, como todo o estômago, só que elas são mais curtas, essas glândulas são mais curtas, elas secretam muco, lisozima. Quem secreta lisozima são as células zimogênicas, né? Possui muitas células G produtoras de gastrina, né? Lembra? Essas células G são células enteroendócrinas que vão produzir a gastrina, que é um hormônio que estimula as células parietais a liberar o ácido clorídrico. E agora, o intestino delgado, eu vou fazer uma segunda aula, certo? Deixa eu ver aqui. Sim, algo que eu esqueci de falar é que no estômago a gente também vai ter a liberação de um fator intrínseco no estômago. E esse fator intrínseco, ele é importante porque ele vai proteger a vitamina B12 vinda da alimentação, ou seja, eu vou ingerir os alimentos com a vitamina B12, vou ter a liberação do fator intrínseco, que vai revestir essa vitamina B12 para que ela consiga chegar íntegra ao intestino, que é onde ela vai ser absorvida. Agora, seguindo o intestino. A primeira porção do intestino, nós temos o intestino delgado, né? O intestino delgado, que é esse daqui, nós vamos ter principalmente a absorção dos nutrientes. Então, no intestino delgado, é importante a gente frisar que ele tem uma estrutura que só tem nele, que justamente são essas vilosidades, né? As vilosidades só vão aparecer no intestino delgado. Nós temos o quê? Áreas de evaginações. A evaginação da mucosa. Áreas de evaginação seguida por invaginação. E áreas de evaginação. Então, no intestino delgado, a gente tem a divisão em 3 porções: duodeno, jejum e íleo. Apenas no duodeno, que é na primeira porção, a gente vai ter a presença de glândulas duodenais, glândulas mucosas duodenais na submucosa, né? Na submucosa não, na lâmina própria, desculpa. Na lâmina própria, aqui, ó. Glândulas mucosas duodenais na lâmina própria, a presença da muscular da mucosa, a presença da submucosa, também com a presença de glândulas e plexos nervosos, e a presença da muscular, camada muscular, com duas camadas de músculo, né? Músculo liso, uma interna circular e uma externa longitudinal. E aqui a camada serosa também, né? A gente tem vasos. Então,
O intestino delgado, eu vou continuar a digestão e eu realizo a absorção. Eu tenho 3 segmentos, tenho o duodeno, segmentos anatômicos, duodeno, jejum e hilo. Se eu for falar da histologia, o duodeno, eu tenho o quê? Eu tenho as glândulas duodenais. O que separa, o que diferencia mesmo são a presença das glândulas duodenais, que só está presente no duodeno, na lâmina própria da camada mucosa do duodeno. Então, a camada mucosa, ela vai ter em todo o intestino delgado a presença das vilosidades intestinais. E o que são os vilos? Os vilos é composto de um epitélio cilíndrico simples. Nós temos no intestino as células absortivas, que são chamadas de enterócitos. Eu tenho a presença também das células caliciformes, que vão produzir o muco. Eu tenho, nas células das criptas, né, aquelas células da invaginação, eu tenho a presença. Nos vilos, eu tenho principalmente os enterócitos, as células absortivas. Já nas criptas, eu tenho células absortivas, né, os enterócitos, eu tenho as células caliciformes, as células enteroendócrinas, as células de Panet e as células tronco. Como eu tinha falado, as áreas das vilosidades, né? Eu tenho as células absortivas. E essas células absortivas, elas vão ter as microvilosidades, que é chamado de borda em escova, que a gente observa aqui. Eu tenho as vilosidades, certo? As áreas de evaginações e a invaginação, aqui as células da cripta. Então, aqui nas vilosidades eu tenho principalmente os enterócitos, essas células absortivas, ou o citoplasma ele é mais róseo, mais eosinofílico. Já nas células das criptas, eu começo a ter outros tipos celulares, como as células caliciformes produtoras de muco. E aqui, ó, eu tenho a presença de glândulas, ó, glândulas mucosas na lâmina própria. Então, quando eu observo essa lâmina, eu penso o quê? Que ela é qual tipo, qual porção do intestino delgado? Duodeno. Porque eu tenho a presença das glândulas mucosas na lâmina própria. Eu também vou ter, olha, a gente observa que é um epitélio cilíndrico simples, mesmo que esses núcleos estão posicionados, né, em posições diferentes, é apenas um epitélio simples. A presença dessas células aqui, que são linfócitos, porque imagine, é um ambiente altamente propício à contaminação. E esses linfócitos, ó, a gente observa que tem um citoplasma bem pequenininho e o núcleo ele preenche quase toda a célula. E aqui a gente tem a lâmina própria, né, a presença de vasos, e esses vasos justamente é para repor essas células inflamatórias, para permitir essa chegada das células de defesa. Então, aqui em maior detalhe, a gente tem os enterócitos, com a presença das microvilosidades. Acredita-se que cada enterócito desse possua cerca de até 3.000 microvilosidades, chamada de borda em escova, né? Borda em escova. Para aumentar ainda mais a absorção, ela amplia, né, a área de absorção mesmo do intestino. A gente tem as células caliciformes aqui, ó, secretoras de muco. Aqui é uma região de cripta. Aqui a presença de células caliciformes na região de cripta, ou seja, na região da invaginação. Essas células mucosas, ela é importante para permitir a motilidade, né? Essa passagem do bolo fecal, que a gente vai ver mais tarde no intestino grosso. Aqui, ó, as células caliciformes, produtoras de muco. E vale lembrar que essas células... Peraí, deixa eu voltar. Essas glândulas mucosas, elas vão liberar o muco, obviamente, mas esse muco do duodeno, ele vai possuir bicarbonato.
E lisozima também, de um fator antibiótico para impedir os micro-organismos. Mas só que esse muco com bicarbonato ele é importante, porque imagine, o quimo, né? Tá chegando do estômago totalmente ácido. Então, o bicarbonato ele vai neutralizar a acidez vinda do estômago. Por isso que essas células mucosas, na lâmina própria do intestino delgado, ou seja, essas glândulas duodenais são tão importantes. Aqui nós temos a basal, né, a camada basal do epitélio, que a gente observa a presença, né, daqui. Aqui nós temos a submucosa, certo? Na submucosa a gente tem a presença de plexos vasculares, ó, a gente observa aqui uma arteríola, entendeu? E um tecido conjuntivo frouxo na submucosa. Em relação às células, né? As células da cripta agora, que a gente falou que tem muitos tipos celulares na cripta. Na vilosidade, a gente só tem basicamente os enterócitos. Então, a gente vai ter a presença das células caliciformes, secretoras de muco. Nós vamos ter células também tronco, as células enteroendócrinas, que eu tinha falado que tem no estômago, tanto no intestino, como também no intestino. As células tronco aqui também, que vão repor essas células, as demais células. As células de Panay, ó, aqui, ó. As células de Panay são encontradas na camada basal da cripta no intestino delgado. Essas células de Panay, aqui a gente tem em maior detalhe, que ela tem muitos grânulos, ó, grânulos secretórios. Ela tem uma função de defesa, porque ela vai liberar lisozima, vai liberar... É uma função de defesa. É um ambiente altamente contaminado. Sim, no intestino, a gente começa a observar o tecido linfóide associado ao trato digestivo, que é chamado de GALT. Então, é a mesma coisa do malte, só que por ser no intestino, gut recebe essa sigla de GALT. Nós temos basicamente um tecido linfóide, né? A presença das células N e das placas de Pai. As placas de Pai, elas, assim, no intestino delgado, a gente vai ter a presença de nódulos linfóides, que é um aglomerado mesmo de linfócitos ali. Mas no ilho, na porção final do intestino delgado, vamos ter em cima desses nódulos linfóides a presença de umas células, de umas placas que se assemelham a uma peneira, as placas de Pai. E elas estão localizadas esses agregados linfóides, eles são localizados principalmente ali na submucosa. E nessa região a gente não tem a presença de microvilosidades, entende? Elas vão ser recobertas por outro tipo de célula chamada de células M. Essas células M, elas capturam o antígeno e elas têm uma abertura, digamos assim, que vai entrar as células, os linfócitos, entendeu? E vão reconhecer o antígeno e apresentá-lo. Aqui. E vão entrar na circulação e levar para o sistema linfático. Então, além disso, no intestino eu vou ter também a absorção lipídica, né? Através das lipases gástricas, lipase lingual e dos ácidos biliares. Aí aqui a gente tem um enterócito, a gente tem a presença de várias vesículas, né, contendo as gorduras, né, lipídios.
E essas vesículas são do retículo liso, endoplasmático liso, elas se juntam, né, formam vesículas maiores contendo lipídios, e a presença de lipase dos ácidos biliares, elas vão migrando para a lateral das células e, consequentemente, vão ser capturadas, né, pelo sistema linfático. E assim se dá a absorção lipídica. Sim. Quanto à inervação do intestino delgado, é a mesma coisa. Eu tenho plexo nervoso na submucosa, que é chamado de plexo submucoso de Meissner, chamada de inervação intrínseca, aquilo que está dentro do próprio órgão, né? E o plexo nervoso mioentérico na camada muscular entre os dois músculos, camadas de músculo, tanto a longitudinal externa quanto a circular interna. E a inervação extrínseca é aquela vinda do sistema parasimpático, do sistema autônomo, na verdade. O parasimpático vai estimular a motilidade intestinal, ou seja, quando eu tenho mais acetilcolina, eu vou ter mais vontade de ir ao banheiro, vou ter diarreia. E o sistema simpático, autônomo simpático, ao contrário, eu bloqueio a motilidade intestinal. Então, no intestino delgado, por exemplo, aquelas placas de Peyer são mais presentes no íleo, né? No íleo. Ou não. E como é que eu diferencio os três tipos de intestino delgado, né? Duodeno, eu tenho as glândulas duodenais, glândulas duodenais na lâmina própria. O íleo, eu vou ter as placas de Peyer na submucosa, e o íleo e o jejuno, eu não tenho nada disso. Não tenho nem glândulas duodenais na lâmina própria e nem placas de Peyer na submucosa, não tem. Prosseguindo agora com o intestino grosso. Aqui. Qual a diferença dele, assim, a gente já observa? A gente não tem vilosidade no intestino grosso. A gente só tem áreas de invaginação, ó. A gente não tem evaginação, como aqui. A gente só tem criptas. Então, na anatomia do intestino grosso, a gente tem a região do seco, do colo ascendente, transverso, descendente e reto. O apêndice é localizado aqui no seco, é uma constrição aqui do seco. No intestino grosso, a gente vai ter a função de absorção de água, fermentação, e eu já vou começar a formar a massa fecal e vou ter muita produção de muco, muita, para facilitar essa passagem da massa fecal mesmo. A camada mucosa, ela não tem pregas nem vilosidades, exceto o reto. O reto vai ter a presença de pregas longitudinais ali. Isso tudo é macroscópico. Eu tenho também a presença do tecido linfóide associado à mucosa do intestino, o GALT, porque é um ambiente altamente propício à contaminação. Eu preciso de agregados linfóides, eu preciso de tecido linfóide ali. O epitélio, ele também é um colunar simples. E na muscular externa, ela é bem maior, a camada muscular dele é bem mais ampla, mais espessa, porque justamente a facilitar essa motilidade intestinal. Que eu tenho a presença basicamente de criptas, né, com as células caliciformes. Aqui as células caliciformes, maiores detalhes. Os enterócitos vou ter também. Só que os enterócitos, as vilosidades, elas são menores, né? As bordas em escova, ela é menor e a célula também, ela é mais achatada, ela é menor. Aqui nessa lâmina de intestino grosso, a gente observa basicamente a presença de criptas e muitas células caliciformes. Ó. O que chama atenção aqui também, ó, a lâmina própria, pequenininha, a muscular da mucosa, a mesma coisa do tubo digestório, mesma coisa. Muscular da mucosa, tecido liso, a submucosa, e olha essa camada muscular, como ela é espessa, a muscular externa, como ela é espessa. E eu vou ter
tênias do colo, né? Eu tenho basicamente 3 camadas de músculo, né? Eu tenho 3 camadas de músculo. E aqui a gente tem, né, entre as camadas musculares externas, a presença de plexo nervoso entre os músculos mioentérico. A gente diz, tênias do colo. Tenho 3 camadas de músculo. Tudo isso para permitir o peristaltismo. Aqui em maior detalhe, né? Sim, o intestino grosso, ele também vai ter agregados linfóides, ó, a presença aqui do agregado linfóide, com muitos linfócitos, aqui na submucosa. Aqui a presença do plexo nervoso mioentérico, ou plexo de Auerbach, entre as camadas musculares interna, circular e externa longitudinal. A presença de uma serosa, de uma camada serosa, né? Essa camada serosa, aqui com a presença de... Essa camada serosa pode ter a presença de gorduras, de células gordurosas, no intestino grosso, que é chamada de... Eu esqueci o nome, depois eu lembro. Sim. E como se dá a renovação celular no trato gastrointestinal? Essa renovação, ela é devida às células-tronco, né? No estômago, essas células-tronco estão localizadas no istmo, no colo, né? Mas principalmente no istmo e colo, ó. E essa renovação ela é maior nas camadas superficiais, tanto no estômago quanto no intestino, né? Maior renovação é necessária nas camadas superficiais, ali, ó, no estômago, na fosseta, nas células superficiais, leva de 4 a 7 dias. E mais lenta das glândulas gástricas. Já a renovação celular no intestino, grosso, delgado, tanto faz, elas são maiores também nas camadas superficiais e ela é mais rápida, ó, de 3 a 6 dias. E a renovação é mais lenta nas camadas inferiores, basais. Células de Panay aqui, ó. E aqui a gente tem as células-tronco próximas das células de Panay, nas criptas. E como consideração final, eu falo o seguinte, que o sistema digestório é importante para a absorção dos nutrientes dos alimentos através de um tratamento que ele é tanto químico quanto mecânico desses órgãos da digestão. Vou precisar do tratamento químico, vou precisar do ácido clorídrico, vou precisar dos hormônios, mas eu também preciso do peristaltismo, da camada muscular, né, do sistema nervoso. Então, é basicamente isso e as referências.